agora vamos entender um pouco mais na prática, como é que isso funciona, tá? Quando você está falando em escalar métodos ágeis, pessoal, a gente está falando de um cenário onde você tem, eventualmente, vários times para trabalhar, né? Eu estou adotando ágil não somente em um time, eu tenho conteúdo de vários times ali. Primeiro grande ponto. Tá? Escala está muito ligado a esse ponto de distribuição, principalmente a distribuição de ágil em times. E um ponto que nós precisamos, de certo modo, repensar, digamos assim, é a configuração desses times. Por que a configuração desses times vai ser importante nesse momento de escala, pessoal? Porque, tipicamente, nós temos um cenário, nós temos uma tendência a organizar a nossa TI de maneira geral numa visão baseada em silos, né? Na verdade, isso aqui é um espelho, muitas vezes, daquela visão waterfall, né? Eu tenho um processo waterfall, né, que tem, digamos assim, alguém que analisa, alguém que planeja a arquitetura, implementa banco de dados, depois do desenvolvimento, depois eu faço o deploy. Né? Então, eu tenho times diferentes fazendo isso daqui. Eu tenho um fatiamento, né, por disciplina, na verdade. Quando você está falando de escalar métodos ágeis, pessoal, nós precisamos começar a repensar isso. Não estou dizendo que você vai quebrar isso drasticamente, tá? Mas você precisa, sim, ter em mente, digamos, o que nós chamamos de modelo fractal. Um fractal, ele é uma parte que é uma versão reduzida do todo. Uma parte que é a versão reduzida do todo. Aí você pensa, putz, Manuel, dá um exemplo. Normalmente, isso aqui é um exemplo da ciência, tá? Se você pegar flocos de neve, né, é um fractal. Aí você pensa, puta, mas nunca vi neve aqui no Brasil, então não ajudou nada. Né? Não ajudou nada. Então, um exemplo legal para mostrar o que é um fractal, pessoal, é essa imagem aqui. Tá? Isso aqui é um fractal, pessoal. Isso aqui tem um comportamento fractal. Porque o que é o fractal? Se você pegar, por exemplo, o zoom em uma parte desse sistema aqui, você vai ter, na verdade, né, uma versão menor do sistema maior, na verdade. Isso é um fractal. Então, notem, quando você está falando de times ágeis, times multidisciplinares, você está falando de um sistema fractal, onde aquele meu time, né, ele precisa ter, de certo modo, né, as disciplinas necessárias para gerar valor, né, de ponta a ponta, end-to-end, digamos assim. Elas precisam estar dentro do time. Claro que isso é um desafio, isso não é uma coisa que você consegue da noite para o dia, tá, ok? Mas ela acaba sendo, por ser uma condição essencial quando você está falando de escalar métodos ágeis. Né? Porque o que acontece? Isso é meio que cruel, mas vai ter uma relação direta com o quão ágil você consegue ser. Porque qual é o grande ponto? Quanto mais dependente o time for de outros elementos externos, vai ter dependência, vai ter interlocks, vai ter gargalos, por exemplo. O time vai trabalhar em uma coisa aqui que, de repente, precisa lá de um pessoal de teste que está em outro time. E tem pouca gente de teste, por exemplo, então vai ter uma fila, né, para fazer o deploy. Precisa fazer o deploy, não é o próprio time que faz, tem um pessoal de infraestrutura que faz o deploy, por exemplo. Então você começa a ter esse tipo de restrição, por exemplo, no teu ambiente. Então isso vai diretamente impactar o quão ágil você consegue ser. O ponto aqui, galera, é exatamente esse. Quando a gente está falando de escala, né, isso é meio contraintuitivo. Né? Aquele paradigma que a gente adotou ao longo de vários anos na indústria, de centralizar e especializar as coisas, por muitas vezes, principalmente falando de atividade mais criativa, digamos assim, ele não é tão congruente para você escalar. Quanto mais eu consigo trabalhar com um modelo de células mais autossuficientes, baseadas aqui, por exemplo, em times fractais, né, isso vai me facilitar bastante o meu processo de escala. Okay? Então, esse acaba sendo um dever de casa que a gente tem feito aqui nas empresas, na verdade. E eu tenho encontrado, né, no dia a dia, assim, um movimento bem grande nas empresas em repensar essa estrutura de times, inclusive. Né? Não só aquela estrutura ali baseada em silo, como falei, né, aqui mais cedo, no sentido de, eu tenho time só do pessoal de desenvolvimento, só do pessoal de teste, e time separado, tá? Mas tentando criar times mais mistos ali para tentar ser representativo o suficiente para gerar valor, na verdade. Outro ponto muito importante que vai influenciar drasticamente a configuração desses times aqui, tá, pessoal? Não só a configuração, mas a própria maneira como esses times se relacionam. É a natureza do que eles fazem. Né? Porque o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, times que trabalham em iniciativas diferentes, ou seja, objetivos diferentes, né, eu consigo, por exemplo, fazer com que cada time, né, tenha, digamos assim, o que a gente chama de formato distribuído, tenha o seu próprio time de fazer as coisas acontecer, né, em termos práticos. Cada time começa e termina a sprint no seu momento necessário aqui. Né, não precisa ter nenhum tipo de sincronização. Por quê? A meta desse time aqui não empata esse time aqui, que não empata esse time aqui. Eles são meio que autossuficientes o tempo todo. Esse é um cenário. Né? Esse cenário é onde eu falo o seguinte, você não precisa necessariamente se preocupar tanto em escalar métodos ágeis. Você está muito mais distribuindo métodos ágeis ali ao longo de vários times.
Eu conheço muitas empresas que funcionam assim, inclusive. Né? Tem ágil rodando em 30, 40 times, mas os times não necessariamente se sincronizam um com o outro, por exemplo. Tá? Porque as coisas são muito isoladas ali. O que um time faz é muito isolado um do outro, na verdade. Só que, na maioria dos casos, esse modelo não vai ser possível, tá ok, pessoal? Porque você vai ter cenários onde você vai ter vários times, 2, 3, 4 times, por exemplo, trabalhando numa mesma iniciativa, ou seja, num mesmo objetivo. Por exemplo, o SAFe, ele tem uma das regras dele, uma das restrições dele, é que os times comecem e terminem as sprints juntas. Né? Observa, você pensa, putz, mas como assim? Como a gente consegue conciliar? Depois eu vou explicar para vocês que vai ter release planning, né? Vai ter vários momentos de check, digamos assim, entre essas releases aqui, mas o ponto fundamental aqui é a gente garantir uma certa cadência nas entregas dos vários times para permitir uma sincronização, para saber, ó, o conteúdo desse time aqui, né, ele vai acontecer a partir do momento que esse time entregar tal outra coisa para esse outro time aqui, por exemplo. Então, se eu tenho uma cadência fixa, eu consigo ter uma certa previsibilidade com relação a essa sincronização, por exemplo. Tá? Então, você usa esses dois elementos, e no SAFe ele é muito forte para fazer isso, para garantir essa certa previsibilidade sobre essa sincronização. Isso só faz sentido se eu tenho times, né, que trabalham no mesmo objetivo. Se você observar bem, essa sincronização ela acontece, inclusive, né, separando dois tempos aqui importantes. Né? Primeiro, eu tenho, digamos, no SAFe, o que nós chamamos de nível de time, e tenho nível de programa. Tá? Então, no nível de time, digamos assim, os times estão integrados, eles estão sincronizando suas sprints ali. Né? Então, por exemplo, cada time, imagina que ele faz a sua daily scrum, sua reunião diária, digamos assim. Tá? Isso aqui é uma reunião de sincronização de cada time. Tá? Só que em nível de programa, né, como eles estão trabalhando para o mesmo objetivo estratégico, tá, nós precisamos também sincronizar, né, o resultado desses vários times. Então, em Scrum básico, digamos assim, você tem uma solução para isso chamada Scrum of Scrums. O SAFe usa Scrum of Scrums, inclusive, também. Tá? Como forma de tentar garantir, fazer com que aumente essas interações, essas sincronizações entre o conteúdo o resultado do trabalho de vários times, digamos, vários times diferentes. Ok? Bom, só que, observem, se você olhar aquele gráfico que eu mostrei para vocês mais cedo sobre feedbackabilidade, a nossa meta é chegar aqui, de fato. Né? Nós queremos um ponto de ter um tempo menor e encurtar, diminuir a quantidade de especulações que nós temos ali. Só que como a gente está fazendo uma transição, pessoal, a gente vai ter que ainda se contentar e ficar no meio do caminho muitas das vezes. Tá? Isso já é muito bom, porque eu já reduzi, de certo modo, a quantidade de especulações e o meu tempo. Então, eu estou em algum momento aqui nessa faixa aqui. O SAFe, ele traz uma ferramenta, ele traz uma solução para nos ajudar nesse processo de transição, tá ok, pessoal? Tipo, ó, a minha empresa só fazia entregas a cada ano, né, projetos grandes. Vamos começar a exercitar uma forma menor de fazer essa entrega, mais ágil. Então, o SAFe, ele traz um conceito, né, chamado de trem, né, ou seja, eu estou entregando software com a cadência de um trem. Qual é a metáfora aqui, pessoal? Você estabelece um período, um time frame para a sua organização, muitas vezes em nível de portfólio. Né? Normalmente esse time frame pode ser baseado até em quartas da tua organização, tipo a cada trimestre, por exemplo, eu sei que tem um trem partindo. Por que esse racional é importante? Porque eu sei que se eu perder um trem, eu consigo pegar o próximo trem, né? Porque os trens partem e chegam num horário regular, digamos assim. Tá? Então essa cadência desse trem, desse comportamento de trem, é o que a gente quer manter nas organizações, na verdade. Okay? O SAFe chama isso, inclusive, de ART. Agile Release Train. Tá? O que é o Agile Release Train? É exatamente a maneira como você empacota, né? Como você agrupa todos esses times aqui. Não só os times de desenvolvimento, mas todo mundo, todas as áreas necessárias, ou todas as disciplinas necessárias para fazer o teu software acontecer. Observe, eu tenho entregas parciais aqui em nível de sprint, mas eu começo a trabalhar muito mais também drivado por um tempo maior de release. Né? Isso aqui é importante, pessoal, para nós entendermos o seguinte. Eventualmente, né, exemplo de telecom. Alguém trabalha em telecom aqui? Telecom é um exemplo legal para citar. Imagina que, de repente, você está desenvolvendo software. O software em telecom, normalmente, ele não é só software código, né? Um produto, digamos. Um produto em telecom não é só software código. Envolve parte de engenharia, envolve, muitas vezes, a parte de embarcado, inclusive. Né? Então, digamos que aqui eu tenho 3 times que estão desenvolvendo software.
mas esses times precisam fazer alguma integração, né, com uma outra área que está desenvolvendo, por exemplo, um hardware embarcado ali para rodar aquele software, por exemplo. Né? Então, observe, essa integração vai ser possível, de repente, em tempo de release, não em tempo de sprint a sprint, muitas das vezes. Tá? Então, o Safe começa a reconhecer que você vai precisar ter esse tipo de diferença, muitas das vezes, né? Para você conseguir suportar essa integração maior com tudo que você tem, você precisa fazer para o seu software rodar, digamos, de ponta a ponta. Ok? Esse é um reconhecimento muito forte no Safe. Um ponto muito importante, tá? Quando a gente está falando de arts, tá? Às vezes o negócio ele é tão escalado, tão assim, alto nível, que existem empresas, por exemplo, a John Deere. A John Deere é um caso bem relevante. Ela tem um caso de adoção de métodos ágeis envolvendo mais de 1000 pessoas, por exemplo. Cada arte, imagina que assim, ela tem em torno de 120 pessoas envolvidas em cada arte, digamos assim. Tá? Claro, é o número máximo, né? 125 pessoas, digamos. Então, iniciativas que envolvam, sei lá, 500, 600 pessoas, eu vou ter, na verdade, aqui. Para resolver um objetivo estratégico do meu portfólio, né, em cima de um budget, por exemplo, eu vou ter, né, artes diferentes ali, que esses artes também precisam ser sincronizados. Só que quando eu estou falando assim de escalar em nível de arte, né, vários artes, eu estou falando de grandes adoções mesmo, tá ok, pessoal? Um negócio realmente para 500, 1000 pessoas e por aí vai, tá? Normalmente, quando você começa, né, esse conceito de arte na sua empresa, você vai trabalhar com uma arte só, onde você tem, sei lá, 4 times, com mais uma outra área, tem um pessoal de infra, tem um pessoal de banco de dados, pessoal de arquitetura, pessoal de negócio, pessoal de marketing, de repente ali, né, eles fazem um esforço coletivo ali para fazer o trem rodar, digamos, tá? Mas isso é uma arte só, normalmente, e é suficiente para a maioria das empresas, tá? Mas tenha em mente que você pode, né, estender esse comportamento de arte para várias outras áreas na tua empresa também. Só que dentro de cada arte, aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, isso aqui imagina que é uma arte só, é um trem só. Eu posso ter várias roadmaps, né? Por exemplo, aqui eu tenho 3 roadmaps. O Safe, ele chama isso de PI, Program Increment, né? É um incremento de programa. Por que incremento de programa? Porque eu não sei necessariamente no nível micro qual o detalhe de cada feature aqui, tá? Eu sei que no nível de negócio, eu vou estar entregando esses objetivos aqui, por exemplo. Tá? E eu consigo, né, digamos assim, dimensionar ou até mesmo ter um certo grau de previsibilidade de como que eu vou suportar o meu portfólio com base nessa cadência que eu estou estabelecendo aqui no meu roadmap. Então, por exemplo, no Safe, esse tipo de abordagem, né, roadmap, que é uma ferramenta extremamente fácil de você fazer, não tem nenhuma ciência de foguete por detrás, ele passa a ser extremamente necessário para você garantir esse tipo de articulação que vai ter aqui embaixo com diferentes times. Outro elemento importante no Safe, como nós mencionamos, o próprio alinhamento, né, que é feito, digamos, em uma cerimônia de release planning. Via de regra, essa cerimônia, mais uma vez, imagina que eu tenho aqui, sei lá, eu tenho 5 times, cada time com 9 pessoas, eu tenho mais outro time de infraestrutura, tenho mais um time de engenharia, sei que no total eu tenho 100 pessoas envolvidas nesse meu arte, por exemplo. Então, essas 100 pessoas precisam estar presentes nessa cerimônia de planejamento. Não só fisicamente, tá? Não dá para colocar todo mundo na mesma sala. Ok, não é o problema, mas eu preciso fazer algum processo de alinhamento com todo mundo que está participando daquela minha release ali. Mais uma vez, todo mundo que vai ser impactado e que vai impactar a minha release. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer na prática, galera? Você vai ter as surpresas, né? Você vai ter interlocks, você vai descobrir só durante o caminho ali, né? Vai chegar em situações onde, tipo assim, a infraestrutura vai estar vendida porque não sabe que precisava fazer tal coisa, tal time não precisava, que precisava entregar tal outra coisa para outro time ali, porque não foi alinhado isso. Então, a ideia do Release Planning é gerar esse alinhamento entre diferentes times e diferentes áreas que você tem ali. Então, vamos começar agora a visualizar o Safe, né? Isso aqui é parte da Big Picture. Depois eu vou entregar para vocês a Big Picture, inclusive. Tá? Notem, ó, isso aqui é basicamente o conteúdo do Art. Né? Tudo isso daqui é o Art, na verdade. Dentro do Art eu tenho várias releases. Né? Então, para cada release eu tenho uma Release Planning. Eu estou falando disso daqui. Ó, né? Notem, eu peguei um backlog de programa que está priorizado, usando aquela técnica que eu expliquei para vocês. Né? Trouxe as features mais importantes e comecei, então, agora a planejar a minha release. Notem que, ó, durante a minha release, eu vou ter as sprints aqui embaixo. Ou seja, cada time depois vai fazer sua sprint planning. A release planning não substitui a sprint planning. Tá ok, pessoal? A release planning é para fazer esse alinhamento de integração em um nível alto, mas já discutindo algumas dependências técnicas que os times vão ter. É por isso que a release planning envolve todo mundo, né, que vai impactar ou vai ser impactado naquela release. Assim, mas é uma cerimônia que ela é facilitada, ela tem uma agenda para acontecer, na verdade. Tá?
Normalmente ela dura 2 dias, mas pode durar menos. Tem empresas que até fazem mais, por exemplo, fazem 2 dias e meio, 3 dias. Pode levar em consideração fuso horários diferentes. Mas o que é importante você entender dessa release planning? A saída dela, né? Boa parte dessa saída vai ser nós conseguirmos mapear, digamos, os riscos de dependências de interlocks que nós temos entre diferentes times. Tá ok, pessoal? Principalmente como que os times podem colaborar um com o outro. Mais uma vez, levando em consideração que eu estou trabalhando com o mesmo objetivo ali em cima desses vários times aqui. Né? Então, por exemplo, um certo artefato, uma certa ferramenta que é comum nesse momento é o que nós chamamos de Program Board, né? O board de programa, onde eu consigo mapear time, né? Sprints e como que, não história por história, mas como que cada objetivo, cada feature, cada elemento que o feature cada time vai fazer vai impactar outro time e vice-versa. Né? Então, os times conseguem conversar e negociar essas dependências nesse momento da release planning, basicamente. Nesse momento, muito importante, outras áreas podem participar, aliás, devem participar dessa release planning, pelo que eu falei. Eu tenho áreas que não necessariamente são times ágeis, né? Tem área de engenharia, tem área de infraestrutura, não necessariamente eles vão usar Scrum no seu dia a dia, por exemplo, mas eles vão impactar o trabalho da release, então esses caras precisam vir participar também dessa release planning, ok? E isso, pessoal, tem muito a ver com essa imagem. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, um exemplo de engenharia. Os times ágeis vão estar aqui, né? Mas, por exemplo, os outros times, né, o pessoal de engenharia vai ter o processo deles aqui que eu só consigo entregar no tempo de release, no tempo de PI, não sprint por sprint, por exemplo. Beleza, pessoal? Né? Que esse é o grande propósito lá do trem, na verdade. Né? A gente conseguir agrupar tudo isso nessa entrega que a gente está fazendo aqui. Bom, mas vamos começar a mixar tudo isso daí, né? Começar a fechar as coisas. Né? Primeiro grande ponto, pessoal. A ideia-chave do SAFe é integração, e tudo vai girar em torno disso. Então, eu vos apresento a Big Picture. Aí você pode olhar, caraca, Manuel, que negócio, que troço grande, não sei o quê. Não, isso aqui não é tão grande, na verdade, se você observar bem. E primeiro ponto, isso aqui é um framework, tá ok, pessoal? Ele não é prescritivo dizer o que você vai ter que fazer, por exemplo, no nível micro de time aqui, por exemplo. Só que entendo, esse framework, ele é grande porque, primeiro, ele é dividido em 3 níveis, né? Time, programa e portfólio. Em nível de time, você está fazendo Scrum XP aqui, digamos. Em nível de programa, está toda essa inteligência de integração que eu falei para vocês. Né? Como que eu faço vários times com várias áreas se integrarem, basicamente, e ter um trabalho drivado por essa priorização estratégica que a gente fez aqui para o portfólio. E em nível de portfólio, tá, como que a gente sensibiliza a organização como um todo desses benefícios de usar ágil aqui dentro, aqui no nível do ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, por isso que ele, né, tem esses níveis aqui. Né? Então, em termos práticos, aqui eu estou usando Scrum XP, aqui eu estou estendendo esse comportamento do Scrum aqui em nível de programa, e aqui em nível de portfólio, basicamente, nós estamos usando uma abordagem baseada em Kanban, né, para gerar visibilidade sobre o teu ciclo de desenvolvimento. Tá? Esse é o grande propósito do SAFe. E assim, o SAFe, pessoal, ele trabalha fortemente com o reconhecimento de que, ok, nós não vamos ir em direção àquela visão mais industrial para fazer a escala. Né? Muito pelo contrário. Tá? A gente reconhece que não vai ser possível fazer isso e que, no fundo, a gente vai começar a trabalhar meio que tentando estabelecer o seguinte, ó. Lembra aquela pergunta do início da apresentação? Como que a gente escala algo essencialmente artesanal? Então, primeiro grande reconhecimento é não quebrando o jeito artesanal das coisas. Então, de maneira geral, o SAFe reconhece o seguinte, ó, cada time, né, vai ter o seu caráter artesanal ali. Vai ter um certo espaço para praticar o seu lado artesanal. Se você observar bem aqui no SAFe, né, a ideia da camada de programa, inclusive, é blindar o time dessas interferências externas de integração, fazer com que o time consiga se auto-organizar, por exemplo, ser criativo de fato ali em nível de time, né, usar o Scrum de uma maneira legal. Né? Agora a gente precisa integrar com governança, integrar com negócio, fazer todo esse trabalho de, por exemplo, fazer integração com deploy, verificar essas questões aí de servidores, de infraestrutura, de arquitetura e tal. Isso acontece normalmente em nível de programa, né, que é o que faz a sincronização acontecer. Beleza, pessoal? Esse que é o grande ponto que o SAFe começa a reconhecer. E aí, para isso acontecer, o SAFe trabalha fortemente com esses 2 elementos aqui, tentando estabelecer um equilíbrio entre macrogestão e microgestão. É aquela coisa bem ágil mesmo. Por quê? O time está fazendo gestão das coisas também.
né, das tarefas que são feitas no dia a dia, quem vai entregar o quê, né, como que vai ser distribuído dentro do próprio time cada tarefa, por exemplo. E imagina que POs e Product Managers e outros executivos, digamos, estão focados aqui na macrogestão. Roadmap, né, roadmap das features, né, os benefícios, os orçamentos, por exemplo. Tudo isso aqui está sendo focado em nível de macrogestão. Esses papéis aqui, de certo modo, pessoal, eles têm como elemento de trabalho isso daqui, ó. Não vai ter tempo da gente aprofundar aqui, mas só para vocês entenderem de imediato como que isso até está representado na Big Picture. Em nível de portfólio, você tem basicamente temas e épicos. Tá? Em nível de programa, você vai ter features aqui. Né? E em nível de time, você vai ter user stories. Um exemplo disso, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui do Bank of America. O Bank of America também é uma empresa que está adotando SAFe, ok, pessoal? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho, se você pegar aqui a aplicação Internet Bank do Bank of America, né, um exemplo de um tema. O que é um tema? É algo que habilita uma organização para um grande objetivo estratégico, digamos assim. Né? Ó, sei lá, imagina que em algum momento a organização quis atuar, né, em serviços online. Então tem um online banking, por exemplo. Ela quis ser capaz de atuar nesse segmento, digamos assim. Dentro desse tema estratégico, né, tema de investimento, você tem vários épicos. O que é um épico? É uma grande necessidade, um grande problema. Aonde que tipo de problema eu quero resolver? Eu quero resolver a maneira de fazer gestão das contas, por exemplo. Dentro desse épico, eu posso ter várias features. Né? Por exemplo, exemplo de uma feature. Né? Cheque familiar. Né? Fazer um serviço de cheque para famílias, né? Contas familiares, digamos assim. Né? Dentro dessa feature, né, eu posso ter várias user stories ali a partir daquela feature, por exemplo. Então, notem que quando você entende esse tipo de taxonomia do teu requisito, da maneira como você entende as tuas coisas, você começa a ver claramente, ok, até onde o portfólio vai, em nível de programa a gente está integrando o quê e os times estão trabalhando em que exatamente. Tá? Isso, por SAFe, vai ser muito fundamental que a gente consiga entender. Porque o que acontece, pessoal? Parte da inteligência do SAFe vem disso daqui. Vem nós conseguirmos, digamos, estabelecer um bom equilíbrio, uma boa dosagem aqui entre o empoderamento, levando em consideração dois critérios, basicamente. Tempo e impacto. Porque acontece? Existem certas decisões sobre, sei lá, sobre épicos, sobre features, que têm um impacto global. Ou seja, por que global? Vão impactar vários times, não só um time. Eu sempre gosto de lembrar, mais uma vez, eu gosto de exemplos bancários porque eu trabalhei em banco também, né? Tipo, você pega um exemplo conta corrente. Eu vou alterar o conta corrente. Primeiro, né, alterar o conta corrente, sim, ele não é um produto só, né? Ele é um produto meio que virtual, que é um conjunto de várias aplicações, de vários canais. Para alterar o conta corrente, eu vou ter que passar, por exemplo, lá, pelo Internet Banking, vou ter que passar pelo ATM, vou ter que passar pelo mobile, vou ter que passar pelas transações, lá do servidor de transações, por exemplo. Né? São canais, são aplicativos, são aplicações diferentes, digamos. Então, são alterações globais. Né? Qualquer alteração que eu faça em conta corrente vai ter um impacto global. Então, por isso que você faz normalmente um balanceamento disso. Se eu tenho uma aplicação que vai ter um impacto global, então, ok, essa decisão vai ser mais centralizada. Em nível de user story, por exemplo, de repente esse impacto é mais local, né? Vai impactar só uma parte do produto, só de um time, por exemplo. Talvez o próprio time, junto com o seu PO, por exemplo, eles tenham autonomia para tomar aquela decisão de forma mais local, né? Não centralizada. Beleza? Então, o SAFe ele trabalha muito fortemente com esse tipo de ponto de equilíbrio aqui. Então, boa parte dessa big picture, tá, pessoal, que vocês têm em mente, têm em mãos, na verdade, parte disso, porque aqui tem decisões mais centralizadas, aqui um pouco menos, né, mas também descentralizado, e aqui decisões mais locais acontecendo. Ok? Outro detalhe aqui para a gente começar a finalizar também. Em nível de portfólio, o grande objetivo do SAFe é fornecer visibilidade para a organização sobre o andamento daquilo ali. Então, por exemplo, uma das práticas que é utilizada, aqui é só um pequeno exemplo, tá, pessoal, é você conseguir mapear o teu grande value stream. O que é value stream? É a tua cadeia de valor que você tem na tua organização, para criar valor. Né? Eu não estou falando só do teu ciclo de desenvolvimento, estou falando desde quando que eu tenho a ideia até quando que eu faço, digamos assim, aquela ideia gerar cash, gerar dinheiro para mim. É isso que a gente está chamando de value stream. Então você mapeia esse value stream e começa a dar visibilidade sobre como está a tua performance, onde estão, por exemplo, os teus gargalos, né, com relação a todo esse ciclo, toda essa tua cadeia de valor. Então, por exemplo, para a SAFe, isso aqui é um exemplo de uma telecom australiana, a Telstra, tem sido muito comum a adoção de Kanban, né, não necessariamente só Kanban físico, em quadro físico, pode ser até Kanban usando ferramentas, tá?
para você conseguir ter visibilidade em nível de portfólio, né? Desde o quê? As demandas que entram, as iniciativas, como essas demandas são refinadas e como que elas estão sendo desenvolvidas e quais são os gargalos, os pontos de melhoria, etc. e tal. Tá? Então, boa parte da inteligência do SAFe também tem a ver com a propagação dessa visibilidade para o portfólio. Outro ponto importante, em nível de programa, em nível do arte, na verdade, o SAFe ele vai ter vários pontos muito fortes para integração com governança, né? A própria release planning, por exemplo, né? Os próprios finais de release, onde eu faço uma espécie de uma retrospectiva, uma espécie de adaptação a cada release, né? O SAFe, por exemplo, ele tem um momento chamado IP, Innovation e Planning. Tá? Essa cerimônia, esse momento aqui, imagina como se fosse uma sprint, só que é uma sprint que não acontece desenvolvimento de fato. Acontece, digamos, ali um momento para você refinar a tua aplicação, para você explorar, né, uma tecnologia que vai utilizar na próxima, algum aspecto tecnológico que vai ser necessário para a próxima release, por exemplo. Ele não impõe para você um novo modelo de governança, tá? Ele se integra com o modelo de governança que você já tem, de nível de programa, com diferentes papéis, inclusive, tá? Até nível de time também. Mas tentando sempre fazer o seguinte, o time, de maneira geral, ele está o máximo possível blindado de qualquer questão de governança. Tipo, o time, o que a gente quer? A gente não quer que o time fique preenchendo ali formulários ali de governança e tal, parará, e se esqueçam, por exemplo, de gerar valor, né, de entregar o software que eles precisam fazer para gerar o valor, por exemplo. Eles estão focados na geração de valor aqui. O SAFe ele vai ter dois papéis fortes para catalisar isso. O primeiro papel vai ser o Product Manager, que está bem aqui, Product Manager. É um papel que está ligando, sob o ponto de vista de negócio, de mercado, toda a integração das coisas. E tem um papel chamado RTE, Release Train Engineer, que é como se fosse um Scrum Master dos Scrum Masters, digamos assim. É um cara que tem uma forte visão de processo, uma forte visão de integração de como que está todo o trem aqui. Tá? Então, não é ele que faz, não é o cara que vai preencher o artefato, não é isso. Mas é um cara que vai fazer, o pessoal de governança, vamos participar aqui da release planning, por exemplo, vamos participar aqui da cerimônia de retrospectiva, vamos participar da cerimônia de entrega aqui, por exemplo, para a gente começar a coletar essa integração com PMO, por exemplo. Tá? Então, esse papel aqui é o catalisador para isso acontecer, por exemplo, o RTE. O RTE e o Product Manager. Esses dois, né, é como se fosse, o Product Manager é como se fosse o PO dos POs, uma visão de escala de POs. E o RTE é como se fosse o Scrum Master dos Scrum Masters, digamos assim. Outro ponto importante aqui no SAFe, pessoal. O SAFe, na Big Picture, ele reconhece o seguinte, por muitas vezes a tua organização está trabalhando em coisas de muito longo prazo. Né? Como eu falei, tipo, eu estou indo para um novo segmento de negócio, eu estou saindo, sei lá, do atacado, estou indo para o varejo. Né? Então, preciso ter uma nova arquitetura que suporte, digamos assim, esse meu varejo. Né? Essa minha atuação no varejo. Ok. Então, o SAFe reconhece que muitas vezes a tua arquitetura vai precisar ser pavimentada, né, para os teus times começarem a passar. Então, por exemplo, o SAFe, né, se você observar na Big Picture, ele tem um elemento aqui chamado de Architectural Runway. O que é Architectural Runway? Exatamente essa pavimentação. Né? Eventualmente eu vou ter, de repente, um time de arquitetura ou um grupo de arquitetos que estão necessariamente criando, né, um ambiente necessário, né, os componentes, ou facilitando esse trabalho para os times começarem a utilizar, por exemplo, a reutilizar, na verdade, né, aquela pavimentação criada pela arquitetura aqui. Essa arquitetura está o tempo todo derivada por objetivos estratégicos arquiteturais, inclusive. Né, como falei, tipo, em função de como nós estamos indo para varejo, né, como vamos atuar, por exemplo, em crédito rural, digamos assim. Nós precisamos, começar a trabalhar com Big Data, né? E agora eu preciso começar a implementar componentes de Big Data para suportar o meu time aqui na hora de implementar coisas relacionadas a Big Data, por exemplo. O que é importante mencionar, para a gente finalizar aqui, de onde que veio tudo isso, tá, pessoal? O SAFe, ele tem uma característica muito interessante, que ele tem um background muito legal sobre experiências, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são coisas que as empresas estão compilando, estão utilizando quanto práticas ágeis para fazer o ágil rodar de forma escalada, digamos assim. Então, aqui tem alguns cases meio que oficiais, tá, de empresas que estão adotando o SAFe, né, de maneira global. Tá? John Deere é uma, a Telsa, como eu mostrei para vocês, a Valpec, Bank of America, né, a TomTom, a CIT aqui no Brasil também, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também tem feito muita coisa legal sobre SAFe. HP, tá, ela... em maneira global, tanto aqui em Porto Alegre, mas também de maneira global, ela tem feito muita coisa bacana com relação a SAFe. Em breve vai estar aqui Dell também, tá? Vai estar também aqui, que é um trabalho que a gente está fazendo fortemente lá com eles.
Então, assim, o Safe, de maneira geral, ele tem chamado muita atenção, por exemplo, da mídia, né, com base nessas experiências. Por exemplo, isso daqui é um caso da John Deere. Né, esse aqui é a versão do Safe que a John Deere fez para si. Né, muito reconhecido a questão de épicos, features, né, os times, como que os times fazem as integrações e tal. Esse aqui é um outro exemplo legal, ó, da Intel. Isso aqui é um caso bem interessante. A Intel, deixa eu ver se tem a informação aqui, ela estava adotando... Ah, tá aqui, ó. Ela está adotando, né, Agile em mais de 170 times Scrum. Isso aqui é só uma divisão que cuida da parte de hardware embarcado, uma divisão de embarcados dentro da Intel, digamos assim. Né? Tem 170 times Scrum rodando e eles estão utilizando o Safe, né, com essas características que eu falei para vocês, tipo release planning envolvendo todo mundo, né, várias pessoas. Isso aqui é uma release planning, tá vendo, galera? Acontecendo. Fisicamente, todo mundo junto ali, discutindo e tal. Beleza? Nesse site aqui você vai ver um webinar que eu gravei com o pessoal da CIT, esse webinar. Tem um videocast que eu faço com o Alexandre, o Alexandre Magno, uma conversa sobre Safe. E tem um e-book onde você pode baixar, tem 10 dicas ali sobre, explicando um pouquinho essas coisas que eu falei para vocês sobre como escalar o Agile usando o Safe, tá ok, pessoal? Entendo que o Safe, ele é uma compilação, tá? Não um sonho, tá ok, galera? Por isso que o Safe, ele muitas vezes parece meio que grande, ele tem algumas práticas que podem ser meio que polêmicas, digamos assim, porque ele é baseado em coisas que funcionam no mercado, não como deveria ser no mundo ideal, digamos assim, tá? Como ele tem esse background forte desses cases, então ele é muito baseado nessa compilação. E ele é um framework também, tá? Ou seja, ele não vai te responder tudo, tá? Você vai ter que descobrir uma série de detalhes ainda sobre como que você vai ter que implementar ali no micro, né? Ele, na verdade, estabelece para você algumas restrições, ele estabelece para você uma espécie de ponto de partida. Esse ponto de partida ele é fortemente baseado, digamos, em um comportamento, em uma extensão do comportamento PDCA. Porque o que acontece? Em nível de time, você vai estar trabalhando aqui, você já sabe fazer PDCA aqui, por exemplo. O que a gente está fazendo agora? Estendendo esse comportamento para o nível de programa e para o nível de portfólio. Tá? Esse que é o grande espírito do Safe, tá ok, pessoal? Então, por isso que a gente pode resumir o Safe da seguinte maneira, né? Em nível de portfólio, você está pensando Lean, né? Focando em gerar valor, eliminar o desperdício e, principalmente, integrar e influenciar os objetivos estratégicos da organização. Em nível de programa, a gente está falando de integração, né? De escalar os benefícios ágeis. Então, integrar os times ágeis e os times não ágeis também. Tá? E, em nível de time, basicamente aquilo que você já sabe fazer, usar Scrum e XP, que é gerar valor, basicamente. Tá? Não tem nada de novo aqui que o Safe está introduzindo para você.